Em primeiro lugar, senhor presidente, eu venho aqui hoje parabenizar todas as populações indígenas brasileiras, em especial no meu estado de Rondônia, pela passagem do Dia do Índio, que celebramos hoje, dia 19 de abril. Certamente é mais um dia de resistência, de luta, de valorização das populações nativas do nosso país. Em Rondônia, temos mais de 30 etnias indígenas que, mesmo mantendo sua cultura, suas tradições, estão integradas à realidade social do Estado, mas que certamente precisam do apoio e da assistência da União e também dos estados e dos municípios. Portanto, em nome dos suruís, dos Cinta-Larga, dos Caripunas, dos Caritianas, dos Gaviões, dos Araras e de todas as etnias de Rondônia, cumprimento e parabenizo todos os índios do Brasil. Contem com o nosso apoio, com o nosso trabalho aqui no Senado em favor de suas causas e das suas demandas. Também, senhor presidente, hoje comemoramos o Dia do Exército, quando celebramos 369 anos de criação do Exército Brasileiro, data fixada historicamente no dia 19 de abril do ano de 1648, quando um grupo de brasileiros de espírito patriótico uniu-se pela primeira vez para combater a dominação holandesa na Batalha dos Guararapes, no estado de Pernambuco. Atualmente, o Dia do Exército Brasileiro serve para comemorar essa vitória, enaltecer o espírito patriótico do brasileiro, divulgar a importância desta força secular e também seus valiosos integrantes, homens e mulheres vocacionados, devotados e preparados para a defesa da pátria amada. Portanto, ao parabenizar o comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, e o comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva de Rondônia, general de brigada José Eduardo Leal de Oliveira, parabenizo todos os militares e essa instituição que aprendemos a respeitar, admirar, honrar e amar, que é o Exército Brasileiro. Essa instituição permanente, altineira, nunca derrotada, corajosa, orgulhosa e sempre pronta para atender ao chamado da nação brasileira para a sua defesa. Viva o Exército Brasileiro, viva a democracia e viva o Brasil. Senhor presidente, a aprovação da PEC do fim do foro privilegiado, que está tramitando aqui no Senado Federal, será um grande golpe na impunidade e uma demonstração de que esse parlamento quer, de fato, combater a corrupção. A PEC 10/2013, apresentada pelo senador Álvaro Dias, e que também contou com a minha assinatura e a assinatura de mais 30 senadores, é a que tem prioridade na tramitação. Como recebeu emendas no plenário e o pedido de tramitação conjunta da PEC 18 de minha autoria, por tratarem do mesmo assunto, a matéria agora está pronta para ser votada novamente na Comissão de Constituição e Justiça e depois para ser apreciada aqui no plenário do Senado Federal. Na PEC 18, proponho o fim do foro privilegiado para todos os agentes públicos, eleitos ou não eleitos, que cometerem crime contra a administração pública, de lavagens de bens, direitos ou valores decorrentes de crime contra a administração pública e de crimes hediondos. Portanto, assim como assinei o requerimento com o pedido de urgência para a votação da PEC 10, também encaminhei o ofício à mesa diretora solicitando que a PEC de minha autoria, a PEC 18, fosse incorporada à PEC número 10. Minha intenção foi a de que elas tramitassem juntas, pois elas se complementam, uma vez que a PEC 10 acaba com o foro especial nos casos de crimes comuns e a PEC 18 inclui os crimes de responsabilidade, de teor político. Além disso, a PEC 18 propõe o fim do foro privilegiado de todos os agentes públicos, eleitos ou não,
o que está delimitando na PEC 10 de forma específica, ou seja, apontando caso a caso os casos com prerrogativa de foro especial. Portanto, não se trata de considerar uma PEC melhor que a outra. As duas são boas e acabam com o privilégio, uma completa e outra, uma completa a outra. Por isso, solicitei o apensamento para que todos os níveis de cargos da administração pública, eleitos ou não, percam o foro privilegiado. O fato é que precisamos acabar com esse privilégio, sem meio termo e sem concessões. O senador Randolph, relator da matéria, apresentou um parecer com o voto pela rejeição da PEC 18 em minha autoria. E mesmo considerando que ela poderia ser acatada, pois em nada contraria a PEC número 10, vou apoiar seu parecer pela aprovação aqui no plenário. Afinal, temos aquele ditado: o perfeito é o inimigo do possível. E tenho certeza que, aprovando a PEC do fim do foro privilegiado, estamos dando um grande passo em direção ao país que queremos, trabalhamos e sonhamos. Outro tema, senhor presidente, que abordo nessa tarde, sobre a qual venho trabalhando desde quando cheguei aqui no Senado, em 2009, é a regularização fundiária. No meu primeiro pronunciamento nesse plenário, já tratei desse assunto. É um dos primeiros projetos também que trata desse assunto que eu protocolei aqui no Senado. No dia 10 de fevereiro de 2010, protocolei junto à mesa diretora do Senado Federal, projeto de lei número 24, propondo a transferências ao domínio dos estados de Rondônia, de Roraima e do Amapá, as terras pertencentes à União, para que esses estados realizassem a regularização fundiária em seus territórios, pois entendo que os estados estão mais próximos dos nossos agricultores, estão mais próximos da realidade, têm mais agilidade para dar documento às pessoas que vivem nas suas áreas, que já estão instaladas há muitos anos nas suas chácaras, nas suas terras. Agora, 7 anos depois, tenho o compromisso do relator da matéria, pois quem relata é o senador Romero Jucá, que também relata a medida provisória 759, de incorporar esse projeto à medida provisória, dando mais rapidez e tendo um resultado mais ágil para que nós possamos transferir as terras da União para os estados, tanto de Rondônia, quanto de Roraima, quanto do Amapá. Um dos pontos importantes que sugeri diversas vezes ao INCRA e ao extinto MDA é a regularização das áreas até 2.500 hectares para pessoas físicas ou jurídicas, desde que a ocupação mansa e pacífica tenha sido efetivada antes de 22 de julho de 2008, data definida no novo Código Florestal para os procedimentos de regularização ambiental. Nesse momento, também trabalhamos para o acatamento de emenda de minha autoria para que se regularize áreas de até 2.500 hectares, conforme preconiza o artigo 188 do Código Florestal, dando a preferência para o detentor do termo de posse no leilão para a compra da regularização fundiária. Destaco que, na Amazônia Legal, para a exploração do solo, é 20% da área. Mas isso hoje. Mas lá no passado, chegou até 75% na época da integração da Amazônia, na época que as pessoas saíram de várias partes do país para integrar a Amazônia, para desbravar a Amazônia. Foi o que aconteceu com o desenvolvimento, com a ocupação do nosso estado de Rondônia. Quando os primeiros colonos chegaram a Rondônia, era possível desmatar 75%, depois 50%. Não possível, mas era obrigatoriamente ter que desmatar 50% para ter o título definitivo da sua área. Mas essas pessoas ainda não têm a escritura, e é o que nós estamos pedindo para que se inclua
nessa MP é a regularização fundiária imediata, passando as terras da União para que os estados possam fazer. Os estados de Rondônia, tenho certeza que terá mais agilidade para fazer a regularização fundiária. Também sugeri diversas vezes a redução de 10 para 3 anos o prazo de alienação de imóvel, para que áreas de até um módulo, caso o beneficiário faça a opção pela quitação do pagamento, pois é só com a quitação do imóvel que o proprietário recebe o registro definitivo da propriedade do seu imóvel. Estou citando algumas emendas que sugeri, mas o fato é que esse novo marco legal da regularização fundiária vai dar muita celeridade ao processo de regularização fundiária, além de gerar receita para a União, pois a regularização fundiária é a principal questão social a ser resolvida no Brasil, na Amazônia, mas principalmente no nosso estado de Rondônia. Eu tenho certeza que, através da regularização fundiária, a produção agrícola em Rondônia vai crescer ainda muito mais, pois um estado que depende da agricultura, principalmente da agricultura familiar, mas essa agricultura familiar ainda não tem o documento da sua área, pois nós precisamos dar esse documento a quem trabalha já há mais de 10, 20, 30, 40, há 50 anos na sua área, mas não tem ainda a regularização definitiva da sua terra. Como eu já disse, além de receita para o governo, vai estimular a economia do nosso estado, de toda a Amazônia, e levar cidadania ao povo brasileiro que aguarda uma definição sobre o direito da sua terra e sobre o título definitivo das suas propriedades, que já trabalham, como já disse, há muitos anos nessa sua área. Portanto, precisamos debater essa medida provisória para levarmos segurança jurídica ao campo e para tirar nossos agricultores, poceiros, dessa situação de irregularidade, pois precisamos entregar definitivamente o título de propriedade aos agricultores que saíram de vários cantos do Brasil para integrar a Amazônia, em especial o nosso estado de Rondônia. Só assim vamos fortalecer a nossa economia, fixar o homem no campo e levar mais qualidade de vida a todos, aqueles que alimentam a mesa da população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.